Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindas. Olá, agora deu certo. Agora sim, amiga. E aí, dona Regina, tudo bem? Tudo Já tiveram bem. várias pessoas que estavam entrando, já fazendo perguntas aqui pra gente. E eu falando que brincar é realmente a coisa séria, né? Exatamente. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Da Inclusive que é importante. importância dessa brincadeira, né? De importância de Isso, ter essa ação dentro de casa, não só em casa, mas nos ambientes em que a criança convive, o quanto ela é importante para o desenvolvimento, né, dessa criança. isso. E assim, falando até contigo, que está nessa área escolar, a gente ainda ouve muitas falas do tipo: ah, não vou investir numa escola tão bacana agora, porque ele vai só para lá para brincar. Né? Então, que o brincar, né, que a gente comece a repensar sobre a importância do brincar, como ele é o pontapé para o desenvolvimento de muitas áreas, né, que são importantes para o indivíduo. E a gente precisa ter esse olhar voltado, né, com uma responsabilidade de fazer parte desse momento tão bacana que é de interatividade, de interação com as crianças. Né? E aí a gente, quando pensa na questão do brincar, a gente tem que pensar em várias situações, a disponibilidade que a gente tem para esse momento, o que a gente traz, né, como vivência da nossa vida, que faz com que a gente pense de certa maneira, né, e mantenha alguns pensamentos que não estão mais tão adequados ao que realmente deve acontecer nesse momento da vida de cada criança. E a gente, quando fala em brincar, a gente pode pensar que está atrelado só à fase inicial de desenvolvimento do indivíduo, a Sim. infância, a primeira infância. Mas quem de nós não brinca ao longo da nossa vida toda? Eu, como fonoaudióloga, me pego por várias vezes estruturando terapia e tentando montar brincadeiras para eu ter a ideia de como aquilo pode funcionar, o que que aquela criança pode me trazer. Então, quem de nós hoje em dia não se pega brincando ainda? Né? Então, por que a gente tem que limitar isso? E é isso que a Sim. gente vai conversar um pouquinho hoje nessa live, para a gente abrir um pouco a mente para a importância desse momento de tanta construção na vida de cada um de nós. Sim. Além do que, né, Regina, o brincar, ele é uma linguagem natural da criança. Ela, tanto é que está na Constituição Federal, né? O direito do Estatuto É, da Criança de brincar, Estatuto da Criança e do Adolescente, a necessidade que a criança tem do brincar para que ela possa se desenvolver. E é somente através do brincar que a criança vai se desenvolver. A gente tem que ter isso em mente. Essa ação de brincar, ela está sendo deixada de lado para que a gente venha a incorporar outras atividades para as crianças. E aí o que acontece? As nossas crianças estão realmente se desenvolvendo menos nas habilidades emocionais, porque exatamente. o brincar, ele desenvolve isso, né? E, na verdade, ele tem uma multiplicidade de desenvolvimento. Não é só a capacidade emocional, mas a capacidade cognitiva, a capacidade psicomotora. Então, a brincadeira, o brinquedo, ele tem O sistema sensorial também, né? sistema Que é tão sensorial. importante para o equilíbrio, né? Para a dinâmica corporal de cada criança, né? Essa coisa de troca de sensações, né? Ao Sim, explorar diversos contextos, diversas texturas, o quão isso é importante para o desenvolvimento do indivíduo. A gente é sensação o tempo todo. Né? A gente sim, está ali no decorrer da nossa vida, a gente é a sensação o tempo todo.
E quando a gente só percebe isso quando algo do sistema sensorial se desorganiza. A gente não percebe essa importância quando a gente não tem uma desordem. Infelizmente, a gente ainda tem esse pensamento só quando a gente vê algo que não está no que tinha que acontecer, né? Na linearidade do desenvolvimento infantil. Aí a gente começa a repensar algumas coisas. Mas o brincar é isso, é explorar todos esses contextos, né? Emocional, psicológico, a criatividade, que é tão importante para a gente ao longo da nossa vida. E aí eu posso falar sobre isso quando penso na questão que estava falando sobre a parte terapêutica. A criatividade de organizar uma terapia, né? A gente precisa ter todo um pensamento daquilo que a gente tem, né? E aquilo que a gente vai proporcionar para a criança. E a gente precisa ter um olhar voltado para o simbolismo de maneira construtiva e de pensar que ele é a base para a construção de uma comunicação. Quando eu brinco, eu me comunico, eu estabeleço socialização com o outro, né? Primeiro eu começo com condutas pré-simbólicas e aí daqui a pouco eu vou estruturando as condutas simbólicas. E isso tudo é o pontapé para que eu comece a estruturar uma linguagem funcional. Aquilo que tantos pais, né, querem que o seu filho desenvolva. Então, tudo isso é parte de um brincar estruturado que a gente começa a fazer desde quando a criança é bebê, desde os primeiros contatos, né, que a gente vai estimulando, que a gente vai chamando a atenção do bebê, que a gente vai colocando ele diante de situações. Até quando a gente fala humanês nas brincadeiras, a gente está trabalhando de uma certa forma, estimulando esse simbólico, que é tão importante para o desenvolvimento dele ao longo da vida. É verdade. E a gente vê, né, assim, que o tema brincar, ele perpassa por vários pesquisadores. O próprio Freud, né, fala do brincar na psicanálise, a importância do brincar para as questões emocionais, para como a criança pode trabalhar suas tensões, suas ansiedades. Não só o Freud, mas o Winnicott, ele tem uma frasezinha, eu trouxe até um texto que eu acho fundamental, que ele diz o seguinte: é no brincar e talvez apenas no brincar que a criança ou o adulto fluem em sua liberdade de criação e podem utilizar sua personalidade integral. Olha que interessante, porque o brincar ele tem uma função tão completa quando a criança está nesse ato, que ele consegue, né, usar todas as suas capacidades. É aquilo que a gente estava falando, é a totalidade do ser humano. Então, no brincar, ele flui, né? Ele transborda, ele coloca a criatividade, ele coloca a imaginação. E por que é tão importante isso? E por que é tão importante a gente incluir isso na vida da criança? Não como um passatempo, mas como um tempo precioso. Eu acredito que o brincar, ele deve voltar a ser um tempo precioso na vida da criança. Porque sem ele, por exemplo, dentro de uma escola, eu trabalho com a área de educação infantil. Se não houver o brincar durante a aprendizagem, não há aprendizagem. Porque a criança só aprende brincando. Então, o que a gente precisa trazer para os lares novamente? Olhar para o brincar, não o brinquedo, viu, gente? A gente tem a conotação de que brincar é só quando se tiver um brinquedo. Não é. Exatamente. O brincar, ele está desde de uma folha de papel a uma folha de uma árvore que cai no chão, ou uma borboleta que passa. Então, é assim, é a percepção do brincar. A gente precisa ter essa percepção do brincar com a criança e tornar essa vida dela mais lúdica. Porque assim, com certeza, a gente dá assim certeza, não só eu como educadora, mas Regina como terapeuta. Eu acho que a ação na terapia dela está toda imbuída em brincar, né, Regina? Com toda certeza. Até então, porque a faixa etária que eu trabalho, se não tiver algo que chame a atenção, né? Se a gente não tiver construção simbólica, a gente não consegue estruturar a comunicação. Ser uma construção simbólica, assim, algo que chame a atenção da criança,
ficar algo muito rígido e trabalhar a rigidez com essa faixa etária é quase que impossível da gente conseguir algo. Né? A gente Sim. só consegue estabelecer essas trocas se a gente tiver algo atrativo, se a gente tiver algo que chame a atenção deles. E não necessariamente, como tu está falando, a gente precisa de um brinquedo de última geração, do brinquedo do momento. Né? E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar em que brinquedo ideal seria esse para a gente chamar a atenção. Né? O brinquedo ideal é aquele que chama a criança para a interação, que faz ela colocar as emoções, que faz com que ela tenha criatividade, né? Que desperta a curiosidade da criança. Então, esse é o brinquedo ideal. Muitas vezes a gente escuta relatos de pais assim: ah, eu comprei o carro do momento, mas sabe com o que ele gostou de brincar? Ah, ele pegou uma caixinha, tipo uma caixa de alguma coisa, e botou um fiozinho A ali. caixa do E brinquedo, ele pegou a caixa do muitas vezes é a brinquedo. caixa do brinquedo. Pegou um fiozinho, criou inventou uma situação e pronto. Nem se interessou tanto pelo brinquedo, ele se interessou por aquilo que despertou a criatividade dele. E muitas vezes a gente emprega esse valor, né, grandioso em algo palpável, né, que está ali acontecendo na televisão, que está passando toda hora nas mídias sociais. E para a criança, aquilo não tem tanto valor. Né? Para a criança, o que é mais importante é realmente aquilo que vai despertar a emoção dela, a criatividade e o interesse. E se naquele momento houver engajamento da família, né, diante daquilo que ela criou, torna ainda, né, a brincadeira mais especial, algo mais primoroso. Poxa, eu tenho a atenção do meu pai, da minha mãe, nesse momento que eu estou aqui de troca. Que coisa bacana que é, né? A gente se disponibilizar para o brincar. O brincar É porque é algo... eu costumo dizer que o brinquedo é aquele que faz com que a criança brinque. O brinquedo Isso, ideal é aquele que chama a criança para brincar, na verdade, né? Esse é o brinquedo ideal, é aquele que desperta o interesse, desperta a emoção, a criatividade. Gente, hoje em dia, a gente tem que prestar atenção no brinquedo que a gente compra para os nossos filhos. Se o brinquedo faz tudo, ele não é o brinquedo ideal. Porque a criança precisa fazer. O brinquedo ele precisa de movimento, de ação. Se a criança só recebe quando ela tem um brinquedo na mão, ele não é. Descarta porque ele não é o brinquedo ideal. Até porque ela vai descartar ele rapidinho. exatamente. Tirando alguns brinquedos que chamam a atenção da criança, mas por quê? Porque eu vou dizer que hoje as pessoas dão como brinquedo um tablet, né? É o brinquedo da Isso. criança. A partir de 6 anos de idade, é o brinquedo até menos. E aí o que que E aí eu já acontece? ia te falar, até com menos idade, porque Até assim, com menos idade. eu Ou eu celular. recebo muitas crianças, né? E nesse período de pandemia, que teve o boom dessa coisa de tablet, de celular, de dar o celular, por ter tantos afazeres, né? E a entrega desses utensílios, eles têm acontecido com muito menos idade. Né? Eu tenho relatos de pais que desde quando o bebê tinha 6 meses, né, ele já assistia ali o tablet. E muitas vezes essas crianças, antes de 1 ano, já têm um manuseio desses instrumentos de uma forma que você fica até espantado. Nossa, como que aprende tão rápido? Né? E aí a gente pensa, se a criança começa desde 6 meses a ter acesso a essas telas, que interesse ela vai ter em construir algo? Porque quando eu tenho acesso à tela, está tudo pronto para mim. Né? Eu não preciso ter troca com o outro. Né? Eu não preciso ter construção simbólica de trocar com o outro. Eu vou apenas ter acesso à informação, ao brincar, mas eu não tenho a troca que eu preciso ter. Né? Então, Sim. isso está acontecendo mais cedo do que até a gente pensa, porque os pais cada vez mais ofertam, né, muito mais precocemente. Então, isso tem É. acontecido mais cedo. E aí, o despertar pelo brincar em si fica muito distante da realidade que a gente deveria ter. Né? Isso é uma coisa É. que tem chamado a atenção
da gente nos consultórios, né? Quem trabalha com a infância, na escola, tem chamado muita atenção, porque às vezes você pega crianças que estão mesmo no período que era para estar mesmo da construção simbólica no ápice, e a criança às vezes não sabe estruturar brincadeiras muito simples, porque não Sim. foi acostumada com aquilo. O que ele tem de contato é algo muito incipiente. Então, se eu não tenho prática, eu não vou conseguir, né, ter aquela interação que é esperado para cada faixa etária. Aí, Regina, vem a pergunta: o que a criança precisa para brincar, né? Porque vem a pergunta assim, eu tive uma pergunta logo cedo, a seguinte: por que meu filho está perdendo o interesse de brincar? Gente, a primeira coisa que a gente tem que ter, que é para a criança brincar, ela precisa de tempo, ela precisa de espaço e ela precisa também de objetos. Objetos é o que? É o brinquedo? Não. Como eu falei, pode ser um graveto, pode ser uma folha, pode ser uma bola. O brinquedo vai com o que a criança interage, o que ela sente interesse. Mas ela precisa de tempo, ela precisa, às vezes, de pessoas para que ensinem ela a brincar, não é, Regina? Então, assim, Exatamente. ela precisa do professor, É o ela que a precisa. gente tanto tem falado aqui nas lives que a gente fala sobre o tempo de qualidade. É eu estar disponível para fazer essa troca, que é tão importante e que tem tanta coisa por trás. Então, esse tempo é importante para que a gente consiga extrair essas emoções, né? E não necessariamente o brinquedo em si. A gente precisa entender que quem dá o valor para o brinquedo é a É a criança. criança. Então, o que acontece? Às vezes, a gente também vai interagir na brincadeira e a gente coloca as nossas próprias regras. E começa a falar, Isso. não, a gente vai brincar desse jeito, a gente vai fazer desse jeito. Não. E aí o adulto começa a colocar as regras do brincar e a criança não tem a oportunidade de explorar aquele brinquedo. Porque antes de sentar para brincar, já tem tanta regra que ela desiste. Então a gente tem que ter Exatamente. muito cuidado com isso. Eu tô disposto a brincar com meu filho, eu estou disposto a brincar com meu aluno, eu, como terapeuta, estou disposta a brincar. Como eu vou brincar? Como eu vou interagir com esse brinquedo? Primeiro, deixa a criança explorar, né? Obviamente, Exato. você pode apresentar como o brinquedo é, mas a criança ela vai colocar todas a sua criatividade, a sua emoção em relação a ele. E aí você vai conduzindo, mas sem impor. Às vezes a gente coloca, tirando se for uma atividade terapêutica, obviamente, gente, ou uma atividade educativa por algum fim. Mas se você está dentro da sua casa e você se propõe a brincar com seu filho, deixa ele te conduzir também. É importante deixar com que a criança conduza a brincadeira. E aí você vai trabalhando, vai entrando nessa onda do brincar. Quando você perceber, vocês estão ali naquele vínculo da brincadeira que é tão importante para eles. E assim, Clícia, uma outra coisa que é importante para os pais nessa questão do brincar é que através do brincar a gente extrai uma série de informações da criança. Sim. A gente extrai o que realmente interessa a ele, né? A gente consegue perceber o que realmente interessa a ele. Muitas vezes a gente consegue perceber se ele está muito triste, se ele está muito feliz. A gente consegue perceber todas as emoções através do brincar, porque ali naquele momento ele vai empregar tudo o que ele tem. Ele vai colocar as dificuldades dele até sensoriais, se de repente ele estiver diante de um brinquedo que cause alguma sensação estranha. A família que vem interagindo de uma forma assertiva e qualitativa consegue extrair, né? Consegue perceber, não, meu filho não gosta de tais texturas, meu filho tem dificuldade com texturas mais duras, texturas mais moles, né? Então, a gente consegue extrair uma série de questões daquela criança naquele momento que muitas vezes as pessoas pensam, é só um brincar. Não, ele está ali brincando. Né? E outro ponto que a gente também A gente precisa... educa através do brincar. Quando você Exatamente, a cria gente... uma brincadeira, meu filho está com Isso, uma dificuldade de obedecer. Meu filho está com uma dificuldade de emprestar alguma coisa, ele está muito egocêntrico.
Como é que eu vou trabalhar isso com ele? Então, os próprios pais podem sentar e fazer uma brincadeira. Pegar um bonequinho, outro bonequinho, fingir que eles estão conversando, fingir que eles estão na escola brincando com os outros colegas. Então, a gente, enquanto pais, a gente tem que ser um pouco dramatizar. A gente precisa aprender a teatralizar também as coisas, né? Exatamente. Criar um movimento dentro de casa para que a nossa educação chegue através do brincar. Porque fica muito mais fácil para a criança Isso. mover ela em função disso. A percepção dela através das brincadeiras é muito mais funcional do que a gente ficar ditando regras. Porque as Sim, regras, elas não têm um atrativo, né? E quando você senta para brincar e explica aquilo numa brincadeira, de uma forma lúdica, você consegue extrair muito mais resultados do que com um mecanismo mais rígido de regras. Então, o de brincar, autoritário, né? Autoritarismo. exatamente, o Até porque a criança brincar, pequena nem vai entender assim. né? A Exatamente. criança pequena nem vai entender assim. A criança, ela precisa ter algo concreto para entender as coisas, né? Se a gente fica muito no Isso, abstrato, ela não consegue perceber. exatamente. Por isso Isso, que a brincadeira é tão importante, não só, gente, de 0 a 6 anos, na fase de infantil. A gente pode continuar com uma outra forma de brincadeira de 6 a 13 a 14 a 15 anos. A gente pode incluir jogos, né, dentro de exatamente. casa, né? E trabalhar a E quão questão legal de é isso que você regras. chama a família toda a participar, né? Isso, Coloca aquela criança como peça importante daquela atividade, porque você coloca ele num patamar de que ele vai ter uma representatividade ali naquele momento de construção simbólica. Então, a gente não precisa atrelar isso somente à primeira infância. com A gente certeza. sabe que a partir de uma certa idade eles têm outros interesses, né? É quase que impossível a gente achar que eles não vão ter interesses por videogames, né? Interesses maiores por tablets. Esses recursos, infelizmente, eles estão inseridos no nosso meio. A gente não pode dizer, infelizmente, porque eles não são tão ruins se Sim, com certeza. trabalhados São da maneira necessários, né? adequada, Tanto é que a né? gente está aqui, ó. Isso, exatamente. A gente não pode pensar neles como vilãos o tempo inteiro. Claro. A E gente tem nem que pode pensar tirar neles ele da vida, como principalmente do adolescente. isso. A Isso gente pode seria pensar. assim, colocar uma regra que não seria coerente, porque ele faz parte da vida Exatamente. do adolescente. A Exatamente. E gente nós precisa mesmos, valorizar mais outras atividades. isso, e Porque nós mesmos enquanto adultos pais, damos exemplos de que o celular é importante para a gente, funciona como mecanismo de trabalho. Então, como que a gente está dando esse exemplo e quer tirar isso, varrer isso total da vida deles? Não com tem como a certeza. gente fazer isso. O que a gente tem que fazer é começar a dosar o tempo. Então, ele tem um tempo para aquele celular, a partir dos 6 anos, vamos colocar assim, que é quando eles realmente começam a ter uma frequência maior de acesso. Eles têm um tempo limitado, mas eles também precisam ter um tempo com a família, de brincar, da gente colocar aquele momento como um momento de integrar todos os familiares. Não vamos escolher, deixa ele escolher o jogo, dá a opção dele escolher aquele jogo, para ele se sentir importante, né, dentro daquela brincadeira. Então, hoje você que escolhe. Mesmo que não seja um jogo, que ele escolha o que a família vai fazer, né? Brincadeiras Sim. ao ar livre, por que não? Né? Por que não fazer esse tipo de brincadeira com adolescentes? Por que não propor esse tipo de brincadeiras? Porque são adolescentes, não podem mais brincar com a família. E eu tenho certeza que se a gente começa a ter essa prática, né? Se a gente mantém essa prática o tempo todo, não vai ficar desinteressante, né? Eles vão Sim. querer participar. Claro que a gente tem aquela certeza que não vai ser do jeito que a gente gostaria, porque os interesses eles vão mudando. Mas, de uma Sim. certa forma, a gente vai tentando, insistindo, agregando, fazendo eles entenderem que ainda é muito legal brincar. Porque, como a gente disse no início da live, o brincar não tem idade, né? E se ele não tem idade, por que não mantê-lo por determinado tempo ou ao longo da nossa vida toda?
né? Então, eu Sim. acho que é uma maneira da gente conseguir adequar os interesses. A gente faz isso, mas a gente também pode fazer isso, né? A gente sabe que Criar a com... rotina do brincar, né? A gente diz Exatamente. assim, para que talvez a linguagem para o adolescente, ah, filho, vamos brincar? Talvez para ele não seja, ah, mãe, eu não estou mais da idade disso. Mas vamos sentar, vamos fazer um jogo aqui, ou então vamos fazer umas perguntas. Existem cartinhas, né, elaboradas, tão bacanas, que Isso. você pode incluir na sua rotina com os filhos, que fazem Livro perguntas em forma próprias. de caixa. São os livrinhos Livros em em forma forma de de caixa, que caixa. você faz uma pergunta para ele, depois faz uma pergunta para você, depois para o irmão, depois para o pai, e aí vira uma rotina, aquilo vira uma brincadeira, porque vira um jogo, né? Um jogo de informações, informação da vida pessoal, e você aprende a conhecer o seu filho. Porque o que que acontece hoje, Regina? As crianças estão tão isoladas no seu ambiente, nas suas telas, no seu computador, na sua vida lá, que é aquela vida intocável do adolescente, que a gente vai deixando ele. E vai dizendo assim, não, ele tem a privacidade É o dele. Não é que a momento gente vai dele. tirar a privacidade dele, Uhum. mas a gente vai mostrar que ele está incluído dentro da família e que ele precisa ser puxado. E ele só vai ser puxado se a gente for lá bater na porta. Se a Exatamente. gente, se a gente for lá convidá-lo, filho, isso aqui é um momento que nós vamos ter da família. E aí vocês vão, e aquilo vai se tornando parte, vai se tornando rotina. Então nós precisamos resgatar o brincar. E o brincar começa na infância, gente. E quanto mais nós, pais, sentarmos para brincar com os nossos filhos, mais eles terão gosto por esses momentos. Isso perpetuará, porque vai virar um hábito da família. Isso. Então, se você E, tem filhinhos pequenos, se com 1 aninho, 2 aninhos, 3, 4, 4 anos é uma idade maravilhosa, porque eles já estão tendo exatamente. consciência, elaboração, já começando a entender mais ou menos regras. Às vezes eles são mais desafiadores, mas a gente vai Isso. colocando algumas estratégias na nossa ação educativa através do brincar, através de jogos, através mesmo dos bonecos, E, né? Cris, uma coisa que é importante também a gente falar é que brinquedo não tem gênero, né? Isso. Muitas vezes a gente acaba podando, né, muitas crianças por pensar, ah, menino não pode brincar com a panelinha, Nem com a boneca. com a boneca, a menina não pode brincar com o carrinho, por que não? Né? Quantos homens cozinham? Né? Sim. Quantas mulheres dirigem tão bem? Por E não que são a só as gente não mulheres que pode? cuidam dos filhos, os homens precisam aprender a cuidar dos seus Exatamente, bebês, né? exatamente. E a gente só consegue fazer isso se a gente começar a educar os nossos filhos, mostrando a realidade do brincar de uma maneira muito tranquila, leve, sem empregar tantas regras. Né? Eu acho que essa coisa de você empregar regra para o brinquedo é algo que prejudica muito, porque muitos meninos, às vezes, têm interesse por brincar com o pratinho, com o copinho, com a colherzinha, com a panelinha. E qual é o problema disso? Porque não podem brincar. Por que, que a gente não pode trabalhar com as crianças desde cedo? Né? Todas essas questões, sem a gente colocar aquele peso que tem na fase adulta. Esse peso somos nós que criamos. A criança não tem a ideia de nada disso. Né? Então, a gente emprega essas regras e dificulta esse brincar. Porque essa construção é tão importante para que ele consiga, na fase adulta, construir, lidar com as emoções, lidar com essas questões, tirar essa questão do machismo que ainda é tão empregado, né? E a gente começa a trabalhar isso na infância. Não tem problema brincar com a panelinha, não tem problema brincar com a boneca. A gente vai administrando essas questões todas sem empregar um peso, né? Que muitas vezes hoje eu vejo isso. E quando a gente falando na parte terapêutica, quando a gente faz a avaliação do processo de linguagem, a gente observa essa construção simbólica, como eu já disse lá no início, e uma das coisas que a gente observa é se qualquer, tanto faz, menino ou menino, se ele consegue brincar, fazendo de conta,
colocando suco no copo, bebendo. Um dos testes que a gente emprega, a gente usa bonequinha, a gente usa copinho, a gente usa pratinho, a gente usa carrinho, tanto para menino quanto para menina. E por que que a gente precisa colocar esse peso? A gente não precisa colocar peso algum no brincar. Né? A gente vem falando muito sobre essa questão do brinquedo ideal, né? E que a criança, ela mostra para a gente a todo tempo que o brinquedo ideal não é aquele mais caro, mas sim aquele que realmente traz a emoção. Então, se a gente pensar por essa perspectiva, a gente tem que tornar o brincar algo leve e atrativo sempre, sem colocar o peso que está tão imposto, né, no Tantas nosso dia a regras, dia, na né, no nossa brincar. sociedade, tantas regras, não pode Tantas isso, não regras no pode brincar. aquilo, desse jeito não está certo. Por que não está certo? Eu posso sim, a gente não tem falado tanto em trabalhar conceitos, coisas que a gente quer que a criança aprenda no brincar, e por que não ensinar para o meu filho desde cedo que para ele construir uma vida a dois, ele precisa participar efetivamente, né? Com a pessoa com quem ele vai se relacionar. Por que a gente não pode construir isso desde a fase da infância, mostrando esses exemplos, né? No brincar. Por que a gente tem que instituir esse brinquedo é de menino, esse é de menina? Não, gente, vamos deixar o brincar mais leve. Vamos deixar a criança mostrar para a gente o interesse, deixar ela trazer a gente para a brincadeira, né? Sem incluir o peso das regras que muitas vezes a gente acaba colocando. Não que seja algo que esteja premeditado, mas às vezes a gente coloca por uma falta de prática mesmo. E a proporção que a gente vai entendendo que o brincar precisa ser leve, a gente vai desconstruindo muitas coisas que já estão na nossa cabeça. Já que a gente está falando no brincar leve, Regina, a gente passa para agora para o brincar criativo. O que faz uma criança brincar de forma criativa? E o que não, o que retira isso dela, essa possibilidade? O que está acontecendo nos dias de hoje, né? As nossas crianças, elas pegam um brinquedo e às vezes abandonam, não quer saber. Quantos quartos de crianças devem ter aqui, cheio de brinquedos, onde as crianças não tocam nos brinquedos? Por que que isso está acontecendo? A gente fica pensando, meu Deus, por que que meu filho tem tanto brinquedo, eu dou tanta coisa para ele, e por que que ele não está tendo interesse por esses brinquedos, em sentar para construir, para brincar, para fazer alguma coisa? E a gente vem de alguns fatores que a gente vem estudando, existem uns estudos, né, que falam sobre isso, Sim, e que são os excessos de telas, ou sim. seja, nós, em vez de proporcionarmos um brinquedo bom para a criança, e o brinquedo bom, gente, é aquele que a criança possa construir, é aquele que a criança possa interagir, é aquele que dá desafios para a criança. Não tem Então, esse relação brinquedo com o valor monetário. não tem relação com valor Isso. monetário. Pode ser um monte de pedrinha que eles têm que pilhar. Entendeu? Mas ali tem um grau de dificuldade. Então, quanto maior o grau de dificuldade, o que o brinquedo desafia essa criança? Porque se ele é feito rapidinho, ela vai abandonar. Então, ele precisa ter Exatamente. graus de dificuldade. Então, a gente fica pensando, quais são os fatores que possibilitam esse brincar criativo? São os excessos de telas. Hoje em dia, é dado muito cedo para uma criança o celular, o videogame, o tablet, como passatempo. Ele virou um passatempo. E se ele vira um passatempo para a criança, o passatempo da criança é a ação principal dela. Porque ela tem, né? Geralmente as crianças têm muito tempo. Então, o que que acontece? Vira hábito. Então, ela deixa, aquilo é mais atrativo no momento para ela, porque não é oferecido outra coisa. E também não Esse, tem dificuldade, porque quando eu estou isso. acessando a tela, eu tenho interação só eu e a tela. Eu não preciso ter uma comunicação, eu não preciso ter Um grau de atenção muito um grande. grau de atenção. Aquilo ali está sendo só feito Psicomotricidade, as mãozinhas trabalham um exatamente. pouco. Tá? E a mão Eu é tô a só ferramenta recebendo. principal do cérebro. E isso, eu estou só recebendo a informação, mas eu não estou desenvolvendo habilidades,
né, cerebrais, que são importantes para o meu desenvolvimento. Eu estou ali só recebendo. Ah, eu tô. Não, mas ele faz o quebra-cabeça no iPad. Muitas vezes a gente, quando está em anamnese com os pais, a gente questiona o que ele gosta de brincar, né? E aí, não, ele gosta de brincar, ele faz quebra-cabeça. Mas qual é o quebra-cabeça que ele faz? Ah, ele faz todos os quebra-cabeças do iPad. Gente, tem total diferença em fazer um quebra-cabeça no iPad e fazer um quebra-cabeça De forma convencional. É concreta, né? muito Pegar, tem a diferente. pequena Pegar a pedra, pecinha, você colocar, observar. No iPad, percepção visual. eu só vou com o meu dedinho, boto ali, observo. Não, eu tenho que ter uma coordenação visomotora, observo ali, pronto, botei. Quando eu estou explorando o concreto, aquilo que eu vou ter que pensar, ver se aquela peça realmente encaixa perfeitamente ali. Ah, não é essa, então talvez seja essa. Eu tenho várias outras habilidades envolvidas nessa construção, né? Então, tem muita diferença, sim, nesse excesso de telas, da gente entregar a tela mais cedo para a criança e da gente ter o momento de explorar o brinquedo em si. Né? Então, como esse exemplo que eu dei do quebra-cabeça, qualquer outra coisa que a criança desenvolva no iPad é totalmente diferente. Pode até ser a mesma coisa, a mesma função. Ah, é um quebra-cabeça. Mas é totalmente diferente o que eu vou desenvolver quando eu tenho um quebra-cabeça concreto, né? Então, se a gente pensar no que atrapalha o brincar, as telas atrapalham muito o brincar, né? Porque elas impossibilitam essa construção, esse momento de criatividade que a criança tem que ter. Outro fator que impossibilita é a agenda cheia, né? Crianças com agendas Exatamente. lotadas. É aquilo que a gente falou. O tempo livre que ela tem não é o tempo justamente para brincar. Ela sempre está preenchida com alguma coisa. É a natação, Então, é o judô, é aula de inglês, é tanta coisa que hoje as crianças não têm tempo nem... Que quando elas estão, inclusive até em casa, sem fazer nada, elas não sabem mais ficar no ócio, né? Porque elas já estão tão acostumadas ali a ter uma agenda lotada. hiperlotada. Chegou da escola, ele vai descansar um pouquinho, almoçar, daqui a pouco tem natação, daqui a pouco tem inglês, sai de uma coisa, vai para outra, que quando chega já está naquele momento só de se organizar para o dia seguinte. Né? Então, essas agendas lotadas, elas acabam por diminuir o tempo que eu tenho para explorar esse brincar. Né? Pensar em algo que seja criativo. Eu não tenho mais condições de ter um tempo, porque eu tenho tantas coisas para fazer que o momento que eu tenho ali já é só para me organizar para as outras atividades que eu tenho no dia seguinte. Isso. Então, isso Então, é a algo... criança não tem tempo nem de entrar no seu quarto, olhar, Exatamente, olhar o procurar, que né, o tem. brinquedo, o que que eu tenho, né? E às vezes os excessos de brinquedo. Outro fator que Exatamente. dificulta o brincar criativo, a criança tem muito brinquedo e ela não sabe Isso. nem o que que ela vai brincar. Então, o que que a gente aconselha aqui? Se seu filho tem muito brinquedo, olhe para o quarto dele hoje e diminua. Guarde um tanto e deixe uns 4, 5 brinquedos no máximo para ele, para que ele explore o brinquedo que está no quarto dele. E dê valor para aquele brinquedo. Outro motivo que as crianças deixam de brincar é a falta de estímulo dos cuidadores, dos pais. Às Exatamente. vezes dá o brinquedo e não senta para brincar com a criança. Ah, Clícia, mas ele tem que brincar sozinho. Tem que brincar sozinho, mas você motivar essa brincadeira é importante. Você, enquanto pai, Exatamente. enquanto Você se mãe, sentar, disponibilizar. se disponibilizar é extremamente importante para que esse brincar seja criativo, para que essa criança explore mais as brincadeiras, para que ele vá mais para o seu quarto, para que ele é, é, pegue mais os seus brinquedos. Então, esses são os fatores, gente, que dificultam o brincar criativo. É a Essa falta de estímulo, organização dos excesso de brinquedos, telas, agenda cheia. essa organização dos brinquedos é algo que a gente conversa muito com os pais. A gente corriqueiramente observa lares
em que a sala virou uma mera disposição ali, um acumulador de brinquedos, né? Então, todo canto da sala, ou às vezes num cantinho lá da sala, tem um amontoado de brinquedo. E aí, às vezes, os pais trazem as questões, mas eu tenho tanta coisa, o meu filho não pega nada. Como é como tu falaste, como que a criança vai se interessar por algo se ele tem uma imensidão de coisas? Então, até o tempo que ele vai ter disponível para pegar cada brinquedo desse, explorar como tem que explorar, vai ser muito pequeno. Porque ele tem tanta informação, ele fica tão sem saber o que ele faz. Primeiro eu pego esse, daqui a pouco, não quero mais esse, eu quero aquele outro. Aí eu já vou brincar, que acaba não tendo uma construção simbólica, né, ideal, daquilo que a gente esperava para a criança fazer. Então, muitas vezes a gente recebe pais que dizem assim, meu filho já tem, tipo, 5 anos, mas ele não sabe brincar. Mas por que que ele não sabe brincar? Porque quando a gente vai ver o histórico, tem tudo isso que tu relataste. A criança passa muito tempo com telas, não existe uma organização. A disposição desses brinquedos no quarto ou num ambiente, numa brinquedoteca, ela se faz extremamente importante também, né? A Quando a gente organização mantém desses brinquedos, né? exatamente, quando a gente organiza, quando a gente setoriza os brinquedos, né? A criança consegue ter a percepção, a visualização melhor daquilo que ela vai querer explorar naquele momento. Então, se eu tenho tudo muito ali, de qualquer jeito, sem uma organização prévia daquilo que a criança pode pegar, né, tem ali disponível para ela, fica mais difícil dele manifestar o interesse, né? Então, o tempo, a atenção e concentração, que são tão importantes, né, nesse momento da brincadeira, eles se tornam algo muito rápido, né, e descartável, porque eu tenho tanta coisa, eu não sei para que eu olho, por onde eu começo. Eu tenho tanta coisa que eu não sei por onde que eu vou começar. Então, a organização do ambiente também é muito importante para que manifeste o interesse, para que a criança saiba exatamente aquilo que ela quer. Então, agora eu quero brincar com a bola tal, agora eu quero brincar com os bichinhos, agora eu quero brincar com a fazendinha. Por quê? Porque eu sei exatamente onde está cada coisa dessa e eu vou explorar um por vez, né? Essa coisa da gente entregar o brinquedo, brinca aí. Não, eu tenho muita coisa. Quando a gente pede, o que você tem em casa? Mostra pra gente como que você brinca, né? E aí a gente vê, realmente tem muita coisa. E esse monte de coisa é entregue para a criança tudo de uma vez. Não, eu deixo disponível aqui, por exemplo, um brinquedo musical, um xilofone, os brinquedinhos da fazenda, a casinha, é tudo ao mesmo tempo. Então, quando eu deixo tudo ao mesmo tempo, eu não consigo nem saber o que ele gosta mais de brincar. Porque Sim. ele não consegue me dizer. Porque uma hora ele brinca com uma coisa, outra hora ele brinca com outra hora ele brinca com outra. Ele não sabe me dizer a preferência. Porque está tudo muito disponível ali para ele. Então, a gente não consegue extrair isso da criança quando a gente oferta muita coisa para ela. A gente só vai começar a perceber essa preferência por um determinado brinquedo, por uma determinada brincadeira, quando a gente se disponibiliza a ter um tempo, a explorar um por vez, quando a gente se disponibiliza a ouvir, a prestar atenção na criança. Aí a gente realmente consegue extrair. Mas se a gente tiver todos esses entraves que tu falaste anteriormente, aí realmente o brincar vai ficando cada vez mais indisponível dentro do ambiente familiar. Regina, a gente acaba tendo uma curadoria, né, de brinquedos. Sim, Tanto eu quanto tu, porque eu exatamente. monto salas de aula, né, para justamente ter o brinquedo ideal, aquele que chama a atenção, tudo nessa parte terapêutica. E a gente percebe que aquele brinquedo que está na moda, geralmente não é o brinquedo ideal. Não sei se tu Isso, percebe isso. A gente percebe isso. assim, tem um brinquedo que está todo mundo comprando. E as crianças querem quantidade. Quanto mais tem, mais Mais elas quer. querem. Então, você vê que elas abandonam muito rápido. Porque é Exatamente. justamente a questão Isso vale, gente, para tudo, não é só para criança pequena.
Para os maiorzinhos também, os pré-adolescentes que querem brinquedos, às vezes eles querem tudo em quantidade, mas eles vão lá e deixam aquilo, né? Tira o atrativo muito rápido para eles, porque é só o Isso. consumo, né? A E facilidade com que ganha, né? A mesma facilidade com que ele ganha é a mesma facilidade com que ele perde o interesse. isso. Assim, Até porque agora o eu tô brinquedo ele vivendo. precisa daquilo que a gente falou, ele precisa dar aquele desafio, né? A criança precisa olhar para Exatamente. ele e sentir a dificuldade de poder explorar ele Isso, né, ser atrativo. E aí o que isso, que acontece? Aí a gente começa a comprar muitos brinquedos da moda e quanto mais a gente compra, mais a criança quer e ele vai abandonando e deixa de ter esse brincar criativo. isso. Eu, meus filhos eram pequenos e eu me lembrei agora que ele queria muito um brinquedo X, né? E eu disse assim, filho, vamos aprender a fazer, vamos ter um brinquedo que é maravilhoso. Ele, o que é, mãe? Eu falei, uma folha de papel. E uma folha de papel? Ele tinha uns Que 7, ia coisa fazer 7 anos. desinteressante, né? Que coisa. Uma Eu falei, folha de filho, é papel. maravilhoso. É maravilhoso, vou te mostrar. Eu não sou boa de origami, né? Mas eu botei um videozinho para ele assistir. Gente, ele fez, como é aquela espada, katana. Ele Sim. fazia chapéu. Ele fez tanta coisa e os amiguinhos do prédio começaram a pedir para ele fazer cada vez mais. Aí eles ficavam brincando lá embaixo. No final, a folha de papel foi a mais atrativa. Por quê? Porque ele criava, ele produzia, ele construía. Então a gente tem que mover esse tipo de atenção, Exatamente. de colocar para a criança, dar para ela a possibilidade dela criar em cima de alguma coisa, porque isso fica muito mais, fica melhor para ela, não é não? Exatamente. E eu acho que Então, essa condução a gente que vai dando, né? sim, A com gente, enquanto certeza. pais, terapeutas, educadores, a gente que vai dando para a criança, né? Porque assim, se a gente ficar só pelo consumismo do ter, a gente acaba deixando passar muitas coisas. Tu colocaste a questão dessa tua situação, eu lembro que as minhas sobrinhas antigamente assistiam muito Discovery Kids, né? Quando eram crianças. E aí toda vez que terminava um desenhinho, passava assim N propagandas de várias coisas. Tia, eu quero esse, tia, eu quero esse, tia, eu quero esse. E a gente tinha combinados. O combinado era assim: não, os brinquedos são só para as datas especiais. Então, assim, a gente, enquanto isso, a gente ia brincando com o que tinha, a gente ia criando, né? A gente ia estruturando várias outras maneiras de brincar até chegar o dia daquela aquisição. Mas o que eu percebia muitas vezes? Ficava esperando aquela boneca, eu esqueci agora como era o nome da boneca da época, que agora elas já estão adolescentes, né? Já tem 16 anos, eu não lembro mais qual era o nome da boneca. Mas ficava esperando aquela boneca por muito tempo. Quando aquela boneca chegava, eu percebia, era impressionante, como elas eram as duas únicas crianças, né, da família. Então, naquele momento, Dia das Crianças, Natal, elas recebiam muitas coisas. E aí a gente olhava e dizia assim, gente, a gente tem que mudar esse comportamento, porque por mais que elas fiquem esperando o tempo para receber, mas quando elas recebiam aquilo, a gente percebia que logo depois elas se desinteressavam por aquilo. Geralmente é Então, quer assim. dizer, não era aquilo que despertava. E a gente via elas brincando com outras coisas completamente diferentes daquilo que elas tinham pedido. Elas criavam brincadeiras, elas tinham um cachorrinho, então elas inventavam um monte de brincadeira com o cachorrinho. Então, assim, a gente vê que esse consumismo também está do nosso lado. A Sim, com gente é que certeza. vai colocando isso, né, nas crianças. Se a gente tem uma conversa mais assertiva com as crianças e a gente vai colocando certas limitações e dizendo para ela, não, a gente pode fazer isso aqui, como tu fizeste com a questão da folha de papel. Não que Olha a gente não quanta... dê, né, Regina? Até porque o Exatamente, não, brinquedo não da é que moda não dê. socialmente, ele é Isso, importante, né, é para a importante. socialização da criança. Às vezes tem Isso, uma, mas tem que uma isso não, troca, mas mas que que não isso não vire vire um hábito, um né? hábito Só isso. exacerbado, né? O que a gente fala aqui é num consumismo exacerbado. O Isso, consumismo exacerbado é que é prejudicial para a sim. construção da criança ao longo da vida, né? Se a E olha que gente não dá... interessante. Eu tenho uma pesquisa que ela é de 2001. Imagina se essa pesquisa fosse hoje, pós-pandemia. Ela é do Cartoon Network.
ela diz o seguinte, que em 3 capitais brasileiras, com 1.000 crianças entre 6 e 11 anos de idade, constatamos que o objeto de desejo infantil por excelência não é mais o brinquedo. E qual é o objeto de desejo entre 6 e 11 anos? 46% das crianças entrevistadas apontaram a roupa como presente favorito. Olha que coisa, né? Das crianças entrevistadas apontaram roupa como presente favorito, enquanto 33% indicaram os brinquedos. Isso sem somar os 10% que queriam videogame ou outro tipo de eletrônico. Se a gente fosse fazer essa pesquisa hoje, talvez, né, o eletrônico tivesse muito mais em Fosse cima, porque ganhar, com toda pós-pandemia, certeza. então, isso foi Com de toda certeza. 2001. Imagina se fosse feita essa pesquisa hoje, como seria a preferência de nossas crianças. E isso está muito Exatamente. alicerçado no que a gente oferece. No que nós, Exatamente. enquanto pais, oferecemos também. Então, a gente tem que ter Exatamente. muito cuidado com isso, assim, ter esse olhar mais voltado. Eu sei que é difícil. A gente que tem uma rotina de trabalho assim, exaustivo, hoje em dia não é só mais o pai, mas a mãe também tem uma rotina exaustiva de trabalho, mas a gente tem que estar o tempo inteiro buscando isso, né? A questão daquela questão do se olhar, do olhar o tempo inteiro para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para os seus filhos. O que está faltando? Por que meu filho tá mais introspectivo? Por que meu filho está Exatamente. precisando desenvolver tal habilidade? E a gente vai buscando, nem que seja através de ajudas, né? De terapias, de alguma coisa Exatamente. assim. Mas a gente precisa olhar o que falta dentro de casa. E às vezes é só o sentar para brincar, de conhecer Exatamente. mais, de ter esse vínculo. As É um crianças estão olhar, às necessitadas de vezes. vínculos familiares. Isso. É um E a gente, olhar a que gente que eles está dentro da precisam escola, a muitas gente sente vezes. muito isso. É um olhar, eu preciso de um olhar. Eu quero que o meu pai me enxergue. Eu quero que o Isso. meu pai identifique aquilo que eu goste. Ah, o meu pai não sabe brincar, mas ele sabe daquilo que eu gosto. Entendeu? Então, isso é muito importante. A gente tem que ficar nesse eterno vigiar. A gente tem que começar Mais do a que olhar nunca, acho que os dias isso. hoje ele requer esse olhar para o Exatamente. seu filho, para você também, né? Porque você precisa se Isso. olhar, O sentir, autoconhecer. se autoconhecer, perceber o que eu preciso mudar em relação ao meu filho, com a minha linguagem. E às vezes no brincar você consegue isso, né? Exatamente. Conhecer quais são essas linguagens. E como a gente falou, tem tanta coisa bacana, né? Aí tem brinquedos ruins, mas tem muito brinquedo bom. Bom, Tem jogos ruins, exatamente. mas tem muitos jogos bons, entendeu? Que Isso. favorecem essa comunicação familiar, Exatamente. E é né? isso que a gente propõe, né? Eu, como fonoaudióloga, tu, como educadora, o que a gente propõe é que as famílias tenham esse olhar mesmo, né? Para a importância do brincar. Quando eu coloquei a live, né? Quando eu coloquei no meu Instagram, divulguei a live, eu fiz uma pergunta: por que brincar é tão importante? Né? E brincar tem que ser muito importante. A gente tem que desconstruir essa fala, né? Quando a gente pensa, ele vai para a escola só para brincar mesmo, ele vai só para brincar. Não, gente, ele vai para brincar, para se comunicar, para trocar, para interagir, para socializar, né? O brincar permite tudo isso. Né? E Olha a que gente tem. interessante, uma pessoa botou aqui, ó. Minha filha pegou uma palha no jardim e está fazendo de conta que é uma varinha mágica. Olha que legal, né? Geralmente, o mais simples, gente, é o mais Isso atrativo. é o mais atrativo. É Então a porque ela gente tem constrói em cima dele. isso, a gente tem que começar a ter essa percepção que não é o fato de eu encher o meu filho de brinquedo que vai fazer com que ele desperte, né, para o brincar. O que vai fazer com que ele desperte são os momentos de troca que nós temos juntos, né, e a motivação que a gente emprega nesses momentos. Se eu não tenho tempo, tanto tempo disponível, mas se eu tirar 10 dias, 10 minutos do meu dia e me colocar à disposição do meu filho, eu vou conseguir, tendo o melhor brinquedo ou não tendo, eu vou conseguir estabelecer um vínculo afetivo através do brincar. Então, isso é que é mais importante dentro das relações familiares, é a gente empregar
esse tempo qualitativo para que a gente enxergue melhor as crianças. Porque através do brincar, eu consigo extrair tudo aquilo que eu quero. E consigo também colocar, né, todas as situações que eu acho que são necessárias, né, de empatia, de construção da criança dentro da sociedade. Então, é importante que a gente tenha esse olhar funcional do E brincar. brincar tem E idade, Regina? Brincar? Se nossos filhos não, vão crescendo, a gente vai deixando de brincar com eles? Diz aí. o brincar não tem idade, né? Eu me pego brincando muitas vezes, né? Quando eu termino a sessão, eu me pego ali organizando as coisas e brincando. E aí eu fico pensando assim, meu Deus do céu, imagina as crianças, porque eu tenho assim um interesse, eu tenho uma caixinha, que é uma caixinha de miniaturas, né? Miniaturas de vários personagens, Peppa Pig, Minions, e que é a caixinha do desejo da maioria das crianças. E quantas vezes eu me pego ali estruturando previamente algumas situações que possam gerar neles algum interesse, né? Quantas vezes eu me pego construindo coisas que não estão ali concretas, que são coisas que eu vou fazer num papel ou que eu vou fazer através de uma massinha, né? Que a gente cria muitas coisas com massinha. E quanto de interesse que as crianças acabam demonstrando nessas brincadeiras simples. Então, é como a gente está falando, brincar não tem idade e o brincar requer disponibilidade. A gente precisa estar disponível para que a brincadeira flua e para que ela seja interessante para a criança que a gente está estimulando, que a gente está brincando, né? E que a gente está construindo, né? Ajudando a construir um desenvolvimento com todas as situações que requer para cada faixa etária. É isso aí. Alguém tem uma pergunta? Eu vi várias perguntas aqui, mas foi passando sobre como trabalhar a Não estou ansiedade conseguindo das ver. crianças através das brincadeiras. Gente, tem tanto. É conversando, você é conhecendo, é sentando com a criança para saber qual é a ansiedade, qual é o medo que ela está sentindo, de que ela está sentindo medo. Através do brincar, você vai descobrindo, aí você vai conversando, vai orientando, né? E criando Redirecionando essa situações, né? Que a gente criança, consiga criando redirecionar todas essas situações. situações adversas. Isso, é isso aí. Eu E o acho que o nosso intuito. brincar, eu acho que o brincar é a mola propulsora para o desenvolvimento de todo indivíduo. Eu acho que brincando a gente imprime emoções, a gente trabalha a nossa criatividade, a gente consegue despertar o ser humano como um todo, né? E realmente o brincar não tem idade, porque essa estimulação cerebral, ela precisa acontecer ao longo da nossa vida, né? Então o brincar é uma peça-chave para tudo isso, né? E por que teria idade para a gente brincar? Né? Então, ele não tem que ter idade. Em toda a nossa vida, é importante que ele exista, até para que a gente consiga, né, trabalhar todas essas questões que a gente tem com as crianças de forma assertiva, de uma maneira que a gente vá se disponibilizar. Então, a gente precisa manter ele ao longo da nossa vida. Isso. E essa live é um convite para você que está assistindo aqui com a gente, para que brinque mais, sente com seu filho, independente de idade. Convide ele para brincar, para que você possa escutar, criar vínculo, se aproximar mais, tanto da criança quanto do adolescente. E assim, gente, vocês vão construindo uma relação pautada em respeito, em amor, em Companheirismo. companheirismo. E aí vão construindo, porque o brincar constrói tanta coisa maravilhosa na vida das O pessoas. brincar não tem limites. É E aí, verdade. Clícia, é importante já a gente adiantar que a gente vai ter novidades futuras, né? A gente está fazendo essa live, a gente provavelmente não tão distante, num tempo não tão distante, a gente vai apresentar, a TEAR vai ter uma novidade, a gente ainda não pode falar, mas teremos novidades e iremos Em apresentar relação ao aqui para brincar. vocês, em relação ao brincar. Em Por isso relação ao estamos brincar. falando. Isso, por isso estamos falando desse tema também,
né? A gente quer chamar atenção já para essa questão do Que a brincar. gente julga muito importante no desenvolvimento infantil. Isso, Porque nada que a gente crie, né, Regina, não tem um propósito para que seja do desenvolvimento infantil. Então, exatamente. a nosso intuito aqui é que os pais, a gente se conecte melhor com os filhos. Para que eles Isso, cheguem a uma determinada idade, a gente possa ter uma relação muito mais segura, muito mais amorosa, a gente conhecer mais os nossos filhos e minimizar tantos problemas que a gente tem nos dias de hoje em relação com relações familiares, né? Em relação, né, dessa convivência. isso. E a gente tem esse propósito, a TEAR vem com esse propósito de criar, de dar espaço para que a gente possa conhecer melhor os nossos filhos, as pessoas com que a gente Exatamente. convive dentro de casa. Foi um prazer Exatamente. ter todo mundo aqui. Obrigado pela Obrigada. audiência. Olha, teve bastante gente, a gente ficou feliz, umas pessoas interagiram. Muito obrigada pela participação de todos. Sigam a gente aqui na TA, sempre a gente está colocando algo novo, algo que possa Dicas. interessar. Pode perguntar para a gente. Olha, a gente quer uma dica sobre isso, sobre desenvolvimento na infância, sobre alguma coisa específica, sobre livros, sobre filmes. A gente sempre está colocando aqui para vocês. Tá bom, gente? Muito Isso. obrigada Eu pela quero. audiência. Isso, eu quero agradecer a todos, né, Clícia já agradeceu, eu quero agradecer a todos. Para a gente é sempre uma honra ter esse momento com todos vocês. É um momento de troca muito assertiva para a gente. A gente consegue até melhorar essa proposta que a gente tem na TA, né? E como eu falei, a gente tem algo novo que ainda vai surgir, mas a gente vai falar futuramente. E a gente é muito feliz nesse trabalho que a gente faz aqui, tanto eu quanto o Clícia, é algo que a gente comenta muito e a gente estuda bastante, né, esses temas. Todas as dicas que a gente dá, a gente se prepara muito para poder trazer algo novo, trazer algo que seja prazeroso, que motive todas as famílias. Então, muito obrigada por todos que tiveram presente aqui na nossa live. A gente fica muito feliz. E essa é a primeira live do ano que a gente está fazendo. 2022, a primeira. Exatamente. Mas novas coisas estão por vir. Aguardem que a gente tem muita novidade por aí. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Tchau, gente. Deus. Boa noite. Tchau, tchau.